Faça sol, faça chuva. Lá estão eles. Entre uma vida sofrida no Zimbábue e a esperança de começar de novo na África do Sul. Estamos em Musina, fronteira com o Zimbábue. Viemos investigar o movimento que chama a atenção. Um deslocamento humano que está entre os maiores dos tempos atuais. Quase 10 mil zimbabuenses cruzam a fronteira todas as semanas por aqui. Eles vêm em busca de trabalho, de oportunidades que não encontram no país de origem. Nós estamos em frente ao escritório da imigração sul-africana e aqui os zimbabuenses esperam muitas vezes dias, semanas por uma permissão para ficar no país legalmente. O Duma é um pintor do Zimbábue, mas mora aqui legalmente há mais de 15 anos e voluntariamente ele vem aqui quase todos os dias para entender a situação desses refugiados que buscam abrigo aqui na África do Sul. Duma, why do you come here so often? Venho aqui sempre por causa do meu povo. Amo o meu povo. Sinto a dor deles pelo que estão enfrentando. Não enfrento o mesmo problema. Estou na África do Sul legalmente, tenho bom emprego, minha família está aqui. A rua está cheia. O número de pessoas cresceu no último ano depois que o governo da África do Sul suspendeu o pagamento dos vistos. Só com a apresentação do passaporte já é possível conseguir um visto temporário. Aqui do outro lado da rua, em frente ao escritório de imigração, estão os zimbabuenses que já conseguiram a permissão, como esse casal, e pessoas que estão aqui há dias esperando a permissão para ficar legalmente no país. So, are you happy with the permission? Purit diz que sim. Com a permissão, ela e o marido vão tentar encontrar trabalho. Ela reclama da vida no Zimbábue. Fala que não tem dinheiro nem comida para sustentar o filho. Nos grupos que se formam nas ruas e jardins de Musina, há gente bem preparada. Pedi a ajuda de Duma para chegar até as pessoas. Vamos andar um pouquinho para ele me mostrar um pouquinho o perfil de refugiados que a gente tem aqui. Some of them are afraid about talking, eh? No, I will talk to them, not to be afraid. Hey, Chom Gunjan. It's okay, man. Why are you chief? Temos aqui um caso que talvez sirva de exemplo. Um rapaz de 24 anos, formado em tecnologia da informação, formado em 2005, não conseguiu emprego no Zimbábue desde que se formou e agora está esperando aí uma permissão para conseguir entrar na África do Sul e quem sabe trabalhar na área em que ele se formou. A Gripa diz que mesmo se encontrasse emprego no Zimbábue, o dinheiro não seria suficiente. Se você me olhar, não pareço formado. Pareço um mendigo. A crise política no Zimbábue se agravou depois que o governo acelerou uma reforma agrária que tomou a terra de fazendeiros brancos. Os Estados Unidos bloquearam empréstimos internacionais. A União Europeia impôs restrições de viagens e congelamento de bens de autoridades e companhias ligadas ao governo do presidente Robert Mugabe. Uma das consequências da crise foi a deteriorização da economia. Muitos zimbabuenses hoje entram ilegalmente na África do Sul. Agora são 7h30 da noite, já está bem escuro e a partir desse horário que a maioria dos zimbabuenses cruza a fronteira. Eles passam pelas cercas utilizando pequenas artimanhas. Recentemente, algumas pessoas cavaram estes buracos e aparentemente tiveram sucesso. E isso acontece todos os dias. Para se ter uma ideia, desse outro lado ainda estão as roupas de um imigrante que conseguiu entrar no país ilegalmente.
Cremora hoje trabalha feliz como mecânico dessa oficina de Mussina. O apelido dele é Darling, querido em português, que explica bem o jeito alegre de ser. Tá me contando que quando ele cruzou a fronteira para a África do Sul há cerca de 1 ano, ele e quase 200 pessoas cruzaram ilegalmente a fronteira pelo mato. Quando atravessamos a fronteira, vimos gente e corremos. Eu e meu amigo ficamos 2 noites escondidos. Depois viemos para cá. Pergunto o que aconteceu com os companheiros, se ele viu alguma coisa. Não vi o que aconteceu com eles. Ouvi vozes. Não, me solte. Não me mate, não me mate. Agora, com a situação em ordem, Cremora faz questão de mostrar os papéis. Ele manda parte do salário para o irmão mais novo, que acabou de entrar na universidade no Zimbábue. Chipiwa também atravessa a fronteira em busca de boas oportunidades. Ela vem fazer compras do lado da África do Sul. Aproveita as visitas na casa da irmã para economizar no preço das mercadorias. Olha a diferença de preço. A Chipiwa comprou esses 2 pares de sapatos para os filhos dela e esse compressor de geladeira. Fazendo as contas aqui com os dois, ela gastou $100, o equivalente a quase R$200. E ela me disse que no Zimbábue ela gastaria quase o dobro, $200, ou seja, quase R$400. Chegou a hora de Chipiwa fazer o caminho de volta para casa, em Harare, a capital do Zimbábue. Esse vai e vem acontece algumas vezes por ano, principalmente no Natal, quando o marido recebe bônus no salário. Ali já é o território zimbabuense. Ela vai mostrar os passaportes, declarar o que ela tem em mãos. See you. Bye. Vai. Daqui ela pega um táxi, um ônibus, ou até mesmo carros particulares que prestam esse tipo de serviço. Levam ela até Harare e ela lá chega em casa dentro de umas 5, 6 horas. Chipiwa aprendeu a sobreviver numa economia debilitada. A hiperinflação chegou a índices inimagináveis no Zimbábue. Em 2008, 9 milhões % ao ano. A nação hoje em crise foi berço de uma poderosa civilização. Nessas pedras de granito se perpetua a história que deu ao país seu nome atual. São as ruínas do Grande Zimbábue, datadas do século XIII. Quando o país ainda se chamava Rodésia e era controlado pela minoria branca, o governo racista se negava a admitir que as construções foram feitas por africanos. Imaginem o desafio de erguer essas muralhas sem instrumentos. Até hoje, para os arqueólogos, é um mistério como eles conseguiram encaixar essas pedras com tamanha perfeição. As torres em forma de cone atingem mais de 10 metros de altura. São as maiores estruturas antigas ao sul do deserto do Saara, reflexo do poder do povo Shona. Essa era a capital do Império Monomotapa, o senhor dos cativos, dos vencidos na guerra, dos metais. Um rei que controlava minas de ouro, ferro e cobre. Hoje as ruínas esperam por turistas. O número de visitantes estrangeiros no país caiu, acompanhando a crise política e econômica.
Fiz uma consulta rápida aqui, com esses trilhões, eu posso pagar mais uma passagem de ônibus. Quem sabe quando eu usar novamente um ônibus aqui em Harare. De habitantes vivem em Harare, quase 3 milhões na região metropolitana. Procuramos um endereço específico, ficamos devendo uma visita a uma amiga recente. Hoje é o dia do nosso reencontro com a Chipiwa. Vamos ver como é que vive uma família aqui na capital do Zimbábue. Hello, Chipiwa. How are you doing? I'm fine. You're welcome. You're welcome. Okay. Yeah, this is our place. Finally, come to Zimbabwe. Are you share the house? Yeah, we share the house. Ela me conta que aluga casa. São 3 famílias morando juntas. Staying here together. A casa tem 3 quartos, uma cozinha e 2 banheiros. This is our house. Yeah, let me show No quarto de Chipiwa, dormem ela, o marido, os 2 filhos e uma irmã que veio à procura de trabalho. Os meus filhos pequenos dormem no chão. Eu gostaria que eles dormissem na cama, mas agora eu não posso comprar uma cama. A renda da família é a seguinte: o marido trabalha num banco, ganha o equivalente a R$500 por mês. Metade disso fica na casa, ele gasta com aluguel. E a outra metade, eles tentam aí driblar o dia a dia, comprando em lugares mais baratos. Depois de anos de caos econômico, o Zimbábue passou por uma reforma financeira em 2008. Para derrubar a inflação, o governo adotou um novo sistema monetário. 2 moedas passaram a ser aceitas no país: o dólar americano e o rand da África do Sul. Trabalhar no exterior e enviar dinheiro para a família tornou-se ainda mais atraente. Fazer compras no país vizinho vale também. Did they like the shoes? Eles estão muito felizes. Chipiwa mostra a sala de estar, onde a família faz as refeições. O acesso à energia elétrica é um problema muito sério aqui no Zimbábue, especialmente em Harare. Eu vi a televisão ligada, aí eu falei com ela: bom, se está ligada é porque hoje tem energia. Oficialmente, das 11 da noite às 5 da manhã, todos os moradores da capital deveriam ter energia elétrica, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes eles têm que usar parafina, se virar de outra forma, perdem alimentos que estão na geladeira em função da falta de energia. E what about the water? Este é um grande problema. Não tem água. O jeito é usar baldes e galões para lavar roupas, a louça, limpar a casa e cozinhar. Agora a Chipiwa vai ferver um pouco dessa água para beber. It's the most important part, yeah, Chipiwa, because your children can't drink like dirty water, of course. Yeah. Ela me diz que isso é fundamental para a saúde dos filhos. Sim, muitas pessoas adoecem com difteria e cólera. Muitos morrem por causa da cólera. Às vezes o governo distribui tabletes de cloro para a gente colocar na água. Mesmo assim, é necessário ferver. Se a gente abrir um pouquinho aqui para ver se já estava fervendo, olha a sujeira que sobe aqui para a superfície da água. A geladeira, que ganhou compressor novo vindo da África do Sul, ainda espera por conserto. Na casa, as famílias tomam café da manhã juntas. Chegamos bem na hora. Oh, she's the big mother. Yeah, she's our big mother. Yeah. Acabei de descobrir que eu estou ao lado da grande mãe da casa. Ela me explica que quando os adultos vão trabalhar, a senhora toma conta das crianças. E também resolve os conflitos e problemas. Uma espécie de síndica, bem próxima. No final, Chipiwa me mostra como agradecer a hospitalidade.
Combinamos de ir à feira juntas. Vamos conferir como funciona o sistema de várias moedas. Dá pra pegar? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui uma van que tá ali parada. Tô esperando ali a gente. Good afternoon, hello. Consegui um banquinho. O dinheiro do bilhete vai assim mesmo, de mão em mão até o cobrador. Todo mundo respeita. O troco volta do mesmo jeito. Uau, olha o que tá vindo ali. Isso aqui é o nosso troco. Is our change? Yeah. What is that? $10? Yeah, $6. Yeah? Yeah. They still accept this? Yeah, if you take a taxi. Only in taxi? Yeah, taxi. Gente, olha a situação. Eu acabei de receber isso aqui de troco, olha só. Os 50 centavos de dólar que ele deveria me pagar em moedas, ele não tem nem em dólar americano e nem em rende sul-africano. Então, o que ele fez? Me pagou em dólar zimbabuano. É uma moeda que já está extinta há mais de um ano, mas nos táxis, nos mini-ônibus, eles ainda usam isso como moeda de troca. Então, lá fora, isso não vale nada. Mas aqui dentro, quando eu voltar a usar um ônibus, eu posso usar essa moeda de novo. Eu nem sei explicar para vocês quanto tem aqui, dá uma olhada. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. How much is this? 50 billion. Fiz uma consulta rápida aqui. Com esses trilhões de dólares zimbabuanos, eu posso pagar mais uma passagem de ônibus. Quem sabe quando eu usar novamente um ônibus aqui em Harare. Para comprar roupas, frutas, verduras, todo tipo de mercadorias, o melhor lugar é a feira. As barracas têm grande variedade, mas a seca que castiga a produção agrícola faz os preços ficarem altos. Chipiwa precisa negociar com a vendedora. $1. Olha as contas que eles fazem aqui. Cada cebola dessa custa aqui, identificado aqui, 5 rands. Mas se você levar duas, você paga $1. Se você fizer as contas, não bate certinho, mas é uma maneira que eles encontram de receber em dólar e em rand também. Ela vai procurar maior aqui para poder aproveitar o preço. A reforma econômica no Zimbábue veio depois de um acordo político. O resultado das eleições em 2008 foi contestado. Houve denúncias de manipulação na contagem de votos. O candidato da oposição, Morgan Tsvangirai, venceu o primeiro turno, mas as milícias pró-Mugabe investiram com violência contra os militantes e candidatos da oposição. Tsvangirai desistiu do segundo turno e precisou fugir do país. Pressionado pela comunidade internacional, Robert Mugabe, que está no poder há 30 anos, teve que aceitar um acordo com os principais partidos de oposição. Tsvangirai retornou ao Zimbábue e tornou-se primeiro-ministro. Ele diz que os desafios são enormes. Nossa visão é simples. Precisamos guiar o país do atual estado de decadência para uma fase de reconstrução. Para passar da subsistência à sustentabilidade. Precisamos saltar algumas etapas do desenvolvimento porque ficamos para trás. Nos últimos 10 anos, regredimos. Precisamos ganhar tempo perdido, o que significa a educação do nosso povo, que é boa pelos padrões africanos. A capacidade de nossa indústria, da mineração, do turismo. Tentamos entrevistar o presidente Mugabe, que lidera o partido ZANU-PF, mas ele não nos recebeu.
Conversamos com o terceiro integrante da coalizão que governa o Zimbábue, o vice-primeiro-ministro Arthur Butambara. O governo de coalizão é um caminho, não um fim. Temos o mandato para criar condições para eleições livres e justas. Temos um mandato de curto prazo para escrever uma Constituição, com reformas para criar condições para eleições livres disputadas em igualdade, para que tenhamos um governo eleito democraticamente, assim que o governo de coalizão tiver concluído o seu trabalho. Essa é a principal loja de departamentos de Harare. O gerente nos leva para um passeio e mostra que os estoques estão cheios. Andares fechados foram reabertos. Eu me lembro de uma época em que não tínhamos mais de 20 camisas na loja. Agora você vê todas essas importadas. Daquele lado ficam as camisas feitas aqui mesmo, no Zimbábue. Já essas todas são importadas. O Zimbábue sofre sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que acusam o presidente Mugabe e assessores dele de violação dos direitos humanos. A China tornou-se grande parceira econômica do país. O gerente explica que consegue bons preços e qualidade. Conta que espera 40 contêineres da China com mais mercadorias para o mês que vem. Na redação de jornais críticos ao presidente Mugabe, as mudanças na política e na economia dão manchetes. Mas os jornalistas reclamam da falta de liberdade de expressão e das perseguições, que, segundo eles, continuam. Agora nós vamos até o arquivo do jornal mostrar alguns exemplos da censura que a imprensa no Zimbábue vem sofrendo nos últimos anos. Eles separaram algumas notícias que eles consideram exemplares do que vem acontecendo aqui. Essa reportagem fala sobre um complô dentro das Forças Armadas para derrubar o presidente Mugabe. O autor da reportagem foi preso, apesar dos fatos terem sido apurados e comprovados. Vários jornalistas, como Davison Maruziva, editor-chefe do jornal The Standard, já passaram pela terrível experiência de ir para a cadeia. Foi um pesadelo. 10 pessoas trancadas numa cela. Não havia luz, não dava para ver nada. O lugar estava cheio de piolhos, de insetos. Não dormimos à noite. Ficávamos em pé. Tinha muitos insetos no chão. Não era saudável. Pergunto qual foi a justificativa para a prisão dele. Se foi por causa desse artigo de opinião. Eles não querem responder por suas condutas, não querem críticas. Eles estão acostumados a uma cultura onde tudo que fizerem deve ser elogiado. Dizemos não, nossos líderes devem prestar contas. Eles não querem isso. Frank Tori é uma vítima da perseguição política no Zimbábue. Nas eleições de 2008, Frank fez oposição ao partido ZANU-PF, do presidente Mugabe. Foi preso e barbaramente torturado. Eles pediam para tirar a calça, punham fogo no plástico e queimavam o nosso corpo com ele. Cada dia queimavam um pedaço. Essa porção hoje, deu, amanhã tem mais. Shenika foi perseguida, sequestrada, estuprada. Teve os filhos pequenos separados dela, a casa destruída. Escuta a história do marido com um olhar perdido no horizonte.
traz no coração a amargura de quem sofreu além das próprias forças. A vida não é boa para mim. Tudo é difícil. Eu não tenho lugar para ficar. Eu não sei como isso vai acabar, nem quando vai acabar. Não sei. Se a economia do Zimbábue dá sinais de recuperação, há muita incerteza quanto ao futuro político. E é dele que depende a resposta às dúvidas que ouvimos de Xenika.